Hey people, Gasp John aqui, esse é meu canal Sinceroteca e sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Faz muito tempo que eu não faço vlog, eu acho, é porque, gente, eu não tenho a naturalidade de fazer vlog. Então, eu planejo vários vlogs ao longo do meu mês e nunca, de fato, concluo eles. Eu até inicio, mas eu sempre acho que tá muito forçado e que eu não sei fazer e acabo deixando de lado. Mas hoje esse vlog vai pra frente, porque hoje é um vlog de maratona. As meninas lá do clubinho de membros do canal Luar nos Livros decidiram fazer uma maratona que é 24 horas e não é. Vai ser o seguinte, vai acontecer hoje, no domingo, dia 1º de novembro, das 2 da tarde até as 2 da manhã. E na segunda-feira, dia 2 de novembro, de meio-dia até meia-noite. Ou seja, tem tempinho pra dormir, tem tempinho pra descansar, absolutamente tudo pra mim. E a gente vai conversar através de call, fazer sprint através de call, então vai ser tudo. Eu resolvi entrar nessa, eu tô com 6 leituras aí, envolvendo LC, alguns outros projetinhos, inclusive outro dos vlogs que eu preciso fazer. Então eu resolvi que nesse dia eu vou adiantar algumas dessas leituras. São agora mais ou menos 1h50, faltam 10 minutinhos pra maratona começar, por isso que eu tô vlogando agora. E eu vou começar a maratona lendo Filhos de Sangue e Osso. Esse livro aqui é o livro da LC, que está sendo organizada pelo Igor Soares, maravilhoso. E aí ele me convidou para essa LC, tem eu e alguns outros booktubers. Hoje é o dia de abertura, vai ter uma live no canal do Igor. Eu não vou participar dessa primeira live porque eu já tô confirmada em outra live de outra LC, mas nas lives do dia 8 e do dia 15 eu vou estar sim fazendo parte. Mas enfim, não vou fazer parte da live, mas a leitura vai começar hoje e eu quero ler pelo menos 40 páginas desse livro por dia. De 35 a 40 páginas, tô aí decidindo. Essa vai ser a primeira leitura aqui da maratona. E quando eu terminar, né, quando eu concluir essa pequena meta, eu volto e faço update pra vocês. Tem outros livros que eu vou ler, tá? Ao longo de hoje, domingo, e ao longo da segunda-feira. Mas eu só vou falar pra vocês quando eu for ler. Quando eu estiver prestes a ler, prestes a cumprir a meta, eu apareço e falo, agora eu vou ler isso aqui, ó. Tá bom? Então, até já, gente. Eu tô muito animado com essa maratona. Eu tô sentindo que vai dar certo. Eu acordei no pique. Luagers, contem comigo pra tudo. Essa ideia foi maravilhosa. Heart beats fast, colors and promise. Hey galera, voltei! Participei de 2 sprints com os Luagers. Foram 2 sprints bem legais. Estavam lá a Alexia, a Ana, a Débora, o Carlos, a Liz e o Iago do Lago nos Livros. Ele também deu uma aparecida lá. Nos 2 primeiros sprints, eu li 2 capítulos de Filhos de Sangue e Osso. Comecei esse livro e a leitura tá sendo assim bem interessante, tá sendo fluida. Quando eu peguei esse livro aqui pra ler, eu fiquei com muito medo de não conseguir cumprir a meta e terminar em 15 dias por conta dos termos que eu sabia que eu ia encontrar aqui, né? Fala da cultura orixá, então eu falei, gente, eu não tenho esse conhecimento, eu não vou saber de nada. Vou ter que ficar lendo glossário toda hora. Mas não precisou, tá sendo uma leitura super tranquilinha. É um livro jovem adulto, uma fantasia. Mas assim, eu já falei com vocês sobre jovem adulto, gente, eu tô enjoado principalmente do contemporâneo, porque o contemporâneo se baseia muito nos romances, nas relações daquelas pessoas. Quando é fantasia ou uma ficção científica que tem um mundo por trás sendo construído, um governo, ou uma cultura, uma mitologia, que é esse caso aqui, normalmente eu me interesso sim. E quando é muito bem trabalhado, eu tendo a favoritar. E eu quero muito gostar desse livro porque ele trata de uma mitologia que eu nunca vi em livros desse gênero. Então eu tô muito ansioso pra continuar lendo e pra descobrir mais desse mundo. De cara, eu já gostei da protagonista. Eu acho que ela é uma personagem muito forte, uma personagem muito decidida. E eu tô aqui atento pra ver o que vai acontecer. Porque essa personalidade forte dela com certeza vai gerar alguns problemas. Já quase gerou ali nos capítulos iniciais. A gente percebe que tá tendo ali um sistema abusivo. Soldados foram no local que essa garota, por exemplo, estava sendo treinada, cobrar impostos, impostos altos. Existe todo um preconceito com os divinos aqui. Ao longo da narrativa, a autora vai explicando tudo o que aconteceu, o que ocorreu com os antepassados deles, como a magia desapareceu, qual o papel dos deuses nessa história. Então,
Tô muito curioso para continuar lendo, vi que a leitura vai ser fluida. Hoje eu só li 30 páginas, mas amanhã talvez eu encare umas 60. Agora eu não vou ler, gente. Eu vou colocar minha máscara, trocar de roupa e dar uma voltinha no lago, correr um pouquinho. Eu quero voltar pra minha rotina de exercício físico. Então eu não vou usar a maratona como desculpa. Eu vou sim fazer essa corridinha. E quando eu chegar da corrida, eu já tenho um compromisso marcado, que é fazer o pré-teste da live que vai rolar no canal do Norbe, do Elefante Literário. Tá rolando a leitura conjunta de It. E nessa primeira live a gente vai ler em voz alta o primeiro capítulo, depois fazer um sprint para terminar a meta, porque a meta diária é 22 páginas por dia. Nessa live vão estar eu, o Norbe do Elefante Literário, o Abner Geroto do canal Abner Geroto, o Paulo do Maddox Literário, o Edu do Literamundo e o Tico do Menino que Lê. Então eu vou estar lendo o primeiro capítulo de It, relendo, porque vocês sabem que eu já tive essa experiência de ler It até a página 400. Eu entrei nessa leitura conjunta para fazer essa leitura inteira e aproveitar melhor. Por isso que eu tô retrocedendo, voltando desde o início. E depois da live eu vou ler um pouquinho do capítulo segundo durante a própria live, né, nos sprints. E quando acabar a live, eu decidi terminar o capítulo segundo. Isso vai ultrapassar um pouquinho a meta, mas tudo bem. Não quero deixar esse capítulo em aberto, até porque eu quero comentar sobre ele aqui no vlog com vocês. O capítulo do Adrian, que é um dos personagens que aparece nesse capítulo específico, é um capítulo muito forte, que mexe muito comigo, que me impactou na primeira vez que eu li, na segunda também. Então eu vou ter um papo com vocês sobre as minhas impressões em relação a ele. Até porque, gente, eu não vou fazer um vlog separado pra It, tá bom? Eu vou comentar sobre o livro inteiro depois que acabar a leitura coletiva. Inclusive, a live da leitura coletiva, essa que a gente vai ler em voz alta, se tiver como pública, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Até porque vocês estão assistindo esse vídeo no futuro, né? Já rolou tudo, já li tudo, já vou ter participado das lives que eu tinha pra participar. Então vai estar tudo aqui na descrição. E tá tendo grupo no Telegram pra It também, viu? Grupo de discussão, vou deixar aqui embaixo. É isto, indo correr, volto mais tarde. São 11h30 do dia 2 de novembro e eu lembrei que eu tenho um vlog, né? É por isso que eu não faço vlog, gente. Eu esqueço só de fazer update, de fazer atualização. Pois muito que bem, vamos comentar um pouco sobre as leituras que eu fiz ontem que eu não comentei aqui. Eu li 34 páginas de It. O primeiro capítulo, inclusive, foi lido em voz alta na live que rolou no canal do Norbe do Elefante Literário. A gente leu o primeiro capítulo em voz alta e depois fez um sprint. Nesse sprint eu comecei o segundo capítulo. E quando acabou o sprint e a live se encerrou, eu terminei o capítulo porque faltavam umas 5 páginas pra acabar. Esse início de It, gente, é maravilhoso. O primeiro capítulo é muito impactante porque a gente tem o Bill e o George, essa relação de amizade e amor entre os irmãos, e tem toda aquela tragédia, o Pennywise, assassino maldito. E o George, ele é muito fofo, é um personagem que a gente acaba se apegando mesmo em poucas páginas. Então, quando acontece aquilo no bueiro, machuca o nosso coração. É uma cena assim aterrorizante e muito triste ao mesmo tempo. E é um primeiro capítulo perfeito para esse livro, porque o King tem um terror diferente. Ele conta pra gente o que ele vai fazer. Ó, esse garoto aí, kkkk, mal sabe ele que ele vai morrer daqui a pouco. Então a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa de ruim. E quando o ruim acontece, a gente já tá super tenso. É por isso que eu gosto tanto desse homem. Stephen King, conte comigo pra tudo. O segundo capítulo desse livro aqui é muito forte. Como vocês sabem, eu tô relendo essa primeira parte porque eu já tinha lido antes. Esse capítulo mexe muito comigo, que é o capítulo do Adrian, que é o homossexual que sofre homofobia ali na cidade de Derry. E essa cena em específico é muito forte, é muito dolorosa. E mais uma vez, a genialidade do King. Porque aqui nesse livro nós temos um monstro, nós temos o Pennywise, uma criatura que a gente nem sabe o que é, a coisa. Mas a maldade humana se supera. Neste capítulo, os monstros são os próprios seres humanos com seu preconceito, com sua intolerância. E o Pennywise, ele pode até ter uma certa influência em Derry, mas ele só aflora o que já existe de ruim nessas pessoas. É por isso que eu gosto tanto desse capítulo. E muitos levantam algumas discussões sobre cenas como essas em livros, né? Essa cena específica de homofobia, existem livros do King que trazem racismo, aqui também tem violência contra a mulher. No caso do King específico, pelo menos eu acredito que não é uma violência gratuita. Ele faz propositalmente. São cenas cruas, que você sente nojo, que você sente
dor, enfim, que mexem com você, mas é proposital, ele quer causar desconforto no leitor, ele quer levar você a refletir, te mostrando esses aspectos da maneira mais real possível. Realmente não é fácil de ler, mas eu sempre acho que tem um propósito. Esse livro aqui é dos anos 80 e o King já trazia esse assunto. Por isso, gente, por isso que eu amo os livros desse homem. Ontem eu também li dois contos aqui de Sherlock Holmes, dessa coletânea Volta de Sherlock Holmes. Eu confesso que no início eu tava gostando muito dessa coletânea, mas agora começaram uns contos ruins que, por Deus. O primeiro que eu li foi A Aventura do Piscinês Dourado. Esse piscinês é um óculos. E esse conto foi muito bom. Eu gostei muito do mistério, envolve um assassinato. O Sherlock vai até o local do crime. Uma pessoa que já estava investigando mostra o piscinês, que no caso é esse óculos, e através desse óculos ele já deduz muita coisa, já consegue traçar ali o perfil da pessoa que cometeu esse assassinato. Mas existem algumas reviravoltas. Eu confesso que eu estava muito animado, e durante lá os sprints eu falei, pessoal, gente, o conto tá muito bom, eu tô chocado. Tô com medo do final. Li o final e realmente, acho que decai um pouco. O Conan Doyle tem isso, né? No final, às vezes, ele caga com tudo. Eu não sei se eu gostei muito da resolução, de quando ali algumas pessoas foram desmascaradas e a gente descobre a verdadeira identidade de algumas pessoas. Não sei, foi pra um lado, assim, dramático também, um novelão mexicano. Mas eu acho que a experiência do conto como um todo foi positiva. Eu realmente fiquei curioso e eu li querendo saber o que ia acontecer. Mas já o outro conto que eu li, que foi A Aventura do Quarter desaparecido, que é um negócio de um jogador, tipo um jogador de beisebol, futebol. Gente, que conto ruim, que conto ruim. Eu não sei o que tá acontecendo nesse livro, que agora o Sherlock deu pra investigar coisas de alunos. Teve um outro conto que eu li, que ele foi investigar uma prova roubada. Tá decaindo o Sherlock aqui. E no caso é esse garoto que é aluno dessa faculdade, né, dessa universidade, e ele joga. Então a presença dele no jogo é muito importante, porque ele é o melhor, ele é insubstituível. E acontece alguma coisa que ele desaparece. Daí o Sherlock vai até os aposentos dele, encontra um certo bilhete, mas o conto é chato, é arrastado, você fica, ai, o que que tá acontecendo? Eu não tô interessado, nem as pistas são interessantes, a resolução também, blá. Gente, eu acho que foi um dos piores contos dessa coletânea, se não o pior. Mais comentários explicando mais a fundo os contos e o seu enredo no vídeo que eu vou fazer, tá bom? O Investigando Sherlock vai voltar em novembro, e aí eu vou fazer um vídeo. Vocês sabem que os meus vídeos normalmente eu exploro um pouquinho mais da sinopse, conto um pouco mais da história e das minhas impressões, e os vídeos dos meninos do Luago exploram a parte da ciência. Eles dão a opinião deles, como eu já fiz a parte da sinopse, eles já pulam pra parte da ciência. Então, aguardem, tá? Tanto o meu vídeo quanto o vídeo dos meninos. E pra hoje, gente, eu tenho muitas metas. A gente vai ler agora de meio-dia até meia-noite. Ontem eu não fiz a corrida, tá? Falando nisso. Eu falei que ia fazer caminhada, não fiz. Deu tudo errado. Hoje talvez eu faça, vai depender. Se eu conseguir cumprir as minhas primeiras metas nessa tarde, que é ler pelo menos os dois contos que faltam de Sherlock, e cumprir a meta de Filhos de Sangue e Osso, eu vou caminhar, e aí na volta eu leio o resto, mas isso aí vai depender da minha rapidez de leitura. Eu vou agora escrever nesse caderninho aqui colorido as minhas metas de hoje, que eu fico escrevendo meta que não cumpro, mas hoje eu vou escrever só pra eu me guiar, e eu espero ticar tudo no final. Se eu conseguir, eu vou mostrar pra vocês de noite que eu consegui fazer tudo. Torçam por mim. Ai, gente, eu tô muito feliz com essa maratona. A Alexia e a Gi que organizaram lá no grupo dos Luargas. E foi muito bom ter a companhia deles. Eu não fiquei o dia todo, mas os poucos momentos que eu consegui ficar, foi bem legal ler e comentar sobre o que eu li. Todo mundo bem guerreiro. A Liz, meu pai, ficou até muito tarde, porque ela mora na Ucrânia e lá o fuso horário é bem distante do daqui, então ela praticamente foi dormir umas 4h30 da manhã, se eu não me engano. Mas todo mundo que continuou até o final, né? A Ana conseguiu terminar Sol da Meia-Noite. Inclusive, a saga da Ana fez eu ter vontade de ler Sol da Meia-Noite, hein? Então fiquem atentos aqui no canal. Mas a Ana ficou até tarde, a Alexia, o Carlos, a Débora. Então, ai, foi tudo. E durante o dia, algumas outras pessoas foram entrando. Murilo, Luísa, Iago. Vamos ver quem vai participar hoje. Então, bora pros sprints, já vai começar. E bora de leitura. Hoje eu tô leitor. Leitor. Luagers, que estavam me acompanhando na maratona. Ana, Débora, Murilo, Alexa, Luísa e Carlos. Gente, guerreiros.
São mais ou menos meia-noite e 20. Meia-noite se encerrou a primeira maratona dos Luagers. E, gente, que maratona incrível. Foi uma maratona 24 horas, no estilo maratona 12 horas vezes 2. Lemos durante 12 horas do domingo e durante 12 horas dessa segunda-feira. E foi absolutamente tudo. Tudo para as minhas leituras, tudo para minha saúde mental. Foi muito bom ler na companhia dos Luagers através ali da chamada de vídeo. A gente fez call pelo Meet. Então a gente estava fazendo companhia, comentando sobre as leituras, rindo juntos, planejando algumas coisas juntos, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito especial para mim. Eu vou começar falando sobre um livro que eu tô lendo para um desafio da PAN. A PAN tá propondo a gente a ler pelo menos 30 minutos por dia. Isso para incentivar o hábito de leitura, enfim, para criar esse hábito de leitura. E além de ler esses 30 minutos, ela quer que a gente compartilhe nas redes sociais esse processo, principalmente nos perfis pessoais, para instigar outras pessoas que não são, né, leitores a ler. E é isso que eu tô fazendo. Eu tô compartilhando meu desempenho lá no meu Instagram pessoal, o XOXO_GossipJohn. E o livro que eu escolhi para cumprir esse desafio foi Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng. Ontem, na verdade, hoje já é segunda, já é terça, porque passou da meia-noite, mas enfim, no domingo, eu li antes da maratona começar. Tanto que na contagem final, eu não contei as primeiras páginas lidas, porque foi antes da maratona começar. E aí eu li os 30 minutos e parei na metade de um capítulo. Daí, hoje, eu li durante a maratona, li os 30 minutos, né? Em um sprint, eu li aqui tudo que nunca contei, concluí aquele capítulo e li o segundo capítulo do livro inteiro. Só o segundo capítulo tinha 30 páginas, então eu vi que realmente, cada capítulo que eu ler aqui, porque são poucos capítulos, são só 12, eu vou ultrapassar os 30 minutos. Então, nesse desafio, eu vou ler um capítulo por dia, porque aí dá 30 minutos e eu não fico naquela coisa quebrada, sabe? Quer dizer, vai passar de 30 minutos, mas pelo menos eu não vou parar em metade de capítulo. E sobre a experiência do livro em si, tá sendo muito bacana, eu gosto muito da escrita da Celeste. Assim como em Pequenos Incêndios por Toda Parte, ela começa a ler a história, depois volta pro passado dos personagens, ela começa a dar essa perspectiva pra gente entender um pouquinho mais dos sentimentos deles, como eles chegaram na situação atual. Nesse livro há o desaparecimento da filha de um casal, e é a partir desse desaparecimento que a gente começa a conhecer um pouco mais da família. O segundo capítulo que eu gostei demais foi um capítulo focado no casal em si, no passado deles, como eles se conheceram. O James Lee, tem descendência chinesa, então a Celeste mostra aqui um pouco do passado da família dele, como ele foi educado, como ele conseguiu se tornar um professor, como ele conheceu a Marilyn, como eles se tornaram um casal, quando eles passaram a ter filhos. E aqui a autora faz todo um recorte de como eram vistos casais interraciais antes, uma mulher branca com um homem amarelo, ou até mesmo uma mulher branca com um homem preto. Ela chega a citar que em alguns estados, inclusive, era crime. E aqui a gente vê toda a estereotipação em cima de pessoas com descendência asiática. Então eu tô gostando muito dessa leitura, eu gosto muito da narrativa da Celeste e eu tenho certeza que esse livro vai me tocar bastante, assim como Pequenos Incêndios por Toda Parte. Ansioso para continuar lendo meus 30 minutos por dia, um capítulo por dia. E assim que terminar esse livro, eu com certeza vou fazer um vídeo, primeiro, para compartilhar a experiência desse desafio da PAN, e segundo, porque eu acho que Celeste Ng precisa ser divulgada. Ai, gente, sou muito cadelinho dessa mulher. Meu saldo desse livro na maratona foram 35 páginas. Outro livro que eu adiantei bastante nessa maratona foi Filhos de Sangue e Osso. Tá rolando uma LC, como eu já disse no início desse vlog. O link para participar do grupo no Telegram tá aqui na descrição. E, gente, eu tô me surpreendendo muito com essa leitura. Eu falei com vocês de como eu tô me sentindo em relação a jovem adulto ultimamente, mas esse livro aqui me conquistou. Tá sendo uma experiência realmente muito boa. A leitura flui de uma maneira, os capítulos acontecem de uma forma muito rápida. Você vai lendo, tem vontade de devorar. Eu cumpri a meta diária, mas eu acho que a partir de amanhã eu vou ultrapassar a meta, viu? Eu não duvido, porque é um livro que dá vontade de devorar. Pelo menos até o momento tá bem instigante. A minha vontade é continuar lendo sem parar. Eu gostei muito da Zelly, que é a protagonista desse livro. Ela tem aquele quê de protagonista de livro jovem adulto, né? Adolescente, que tem ali em si algo especial e que pode mudar uma sociedade. Mas eu acho que todo o plano de fundo desse livro
E, enfim, os temas que estão sendo retratados e toda a história, o background da Ellie tem feito com que eu não me importe com esses estereótipos de protagonistas adolescentes, porque eu tô adorando mesmo ter contato com essa história. É muito bom ler um livro de fantasia em que os personagens principais, enfim, em que os núcleos são dominados por pessoas pretas. Na maioria dos livros de fantasia, os negros são ignorados ou eles aparecem apenas como escravos e bandidos e coisas afins. Então, ter um livro com um protagonismo preto desta forma aqui, um livro tão interessante que tem ali aspectos de magia e tem uma cultura muito rica por trás, realmente está sendo uma experiência muito bacana e eu tô feliz de ter entrado nessa LC. O meu maior medo quando eu comecei a ler esse livro era não conseguir acompanhar, não entender muito bem, por conta dessa linguagem que eu não conheço, que é o Yorubá. Mas, gente, realmente, pra mim, não tá sendo um empecilho. Em alguns momentos eu me perco, sim, não vou mentir. Tem uns capítulos que é mais pesadinho. Mas na maior parte do tempo, não. A leitura é muito fluida e mesmo eu não conhecendo essas palavras, eu tô conseguindo acompanhar e avançar aqui nos capítulos. Nesses 2 dias de maratona, eu consegui ler 85 páginas de Filhos de Sangue e Osso. Teve outra leitura coletiva que começou nesse processo e foi a leitura coletiva de It. Inclusive, o primeiro capítulo eu li em voz alta junto com os meninos lá no canal do Norb. Vou deixar aqui embaixo o link dessa live. E aí eu continuei, li o segundo capítulo e iniciei o terceiro. Eu parei ali na parte do Stanley, né? Li todo o arco do Stanley e antes de começar o arco do Rich, eu dei uma pausa na maratona para ler outras coisas. O capítulo do Adrian, eu já tinha comentado com vocês, então eu vou falar um pouco agora desse capítulo do Stanley. Nesse capítulo, o King dá uma volta, né? Porque ele começa ali já no Stanley e a mulher dele conversando e etc. O Stanley recebe uma ligação em determinado momento. E aí o King ele começa a voltar no passado deles pra dizer como eles se conheceram, como eles se casaram. A própria Patrícia, que não é uma personagem principal desse livro, ela é a mulher do Stanley, ela tem uma tensão, o King volta no passado dela, ela é uma mulher judia. E eu gosto como King sempre traz essas questões. Ele mostra o preconceito que judeus sofrem, a forma como as pessoas caçoavam dela, e como ela se magoou com isso, como ela levou essa mágoa por muito tempo. E aí ele mostra esse arco do início do namoro deles, como eles se casaram, como eles começaram a ganhar dinheiro, a forma como a família da Patrícia não aprovava o relacionamento. E aí eles conseguiram, né, se estabelecer, mas eles não conseguiam ter filhos. Essa parte me machucou demais e acontece algo, isso eu não vou contar, no fim desse capítulo, que é muito forte, muito impactante. É uma cena triste e ao mesmo tempo dá um certo enjoo, assim, sabe? Porque é uma coisa realmente muito forte. E eu gosto muito do Stanley, sou apegado a ele. E eu gostei muito de conhecer essa dinâmica do casal. Então, quando acontece, eu me desesperei, sabe? Junto com a Patrícia, que é a personagem que tava vendo tudo que tava acontecendo. King apaixonante, tô adorando reler as partes que eu já tinha lido. E tô muito feliz porque agora eu tô com fé que eu vou terminar sim esse livro desse ano, graças à LC. Eu li nessa maratona 53 páginas de It. Por fim, gente, a minha maior meta, aquilo que eu mais queria fazer, era terminar os contos de Sherlock Holmes para poder fazer o vídeo da parte final de A Volta de Sherlock Holmes. Mas, gente, eu vou dizer pra vocês, eu tô bem decepcionado com alguns contos. Eu gostei de alguns outros, esses últimos dois, por exemplo, que eu li no dia de hoje, porque durante a maratona eu li 4 contos de Sherlock. Gente, isso é muita coisa, porque esses contos são, sabe, eles têm 25 páginas, mais 22, 25 páginas, mas são páginas que demoram a passar, sabe? Você fica uma hora em cada página. Então, cada conto desse eu levo uma hora mais ou menos pra ler. Me custou bastante e eu fiquei muito chateado da forma que decaiu, porque o segundo volume de Sherlock é muito bom. Houve uma evolução, porque o primeiro tinha alguns defeitos e eu sinto que nesse terceiro decaiu. O terceiro consegue ser pior até que o primeiro volume em alguns aspectos. A gente vai conversar sobre tudo isso, tá bom? Tanto que eu nem vou falar muito sobre a sinopse dos últimos 2 contos, porque vai ter o vídeo de Sherlock aqui, nesse vídeo eu vou contar pra vocês. O conto final foi legal. Eu acho que fechou bem essa coletânea. Esse eu vou dizer mais ou menos pra vocês. Uma carta importante some, tem a ver aí com política. Então, um ministro pede uma carta que é muito importante. Se cair em mãos erradas, pode causar até uma guerra. Então, Sherlock vai investigar pra saber como essa carta sumiu, por que ela não foi publicada ainda em algum lugar, por que ela não chegou ainda em mãos erradas. É um conto bem emocionante. Em um determinado momento tem uma morte. Então, assim, acontece bastante coisa. Desse conto em si eu gostei. Mas eu acho que 1,
dois, três contos não compensa um livro de contos repleto de defeitos. E esses defeitos eu vou falar só no vídeo de Sherlock, tá? Eu não vou falar que não. Vou deixar vocês instigados para assistir a nossa discussão investigando Sherlock, que vai voltar agora em novembro aqui no Sinceroteca. E ao mesmo tempo que eu tô feliz de ter terminado isso, eu fico triste por saber que as coisas não estão caminhando tão bem. Esse terceiro volume tá me decepcionando. E o pior, o romance que tem aqui nesse terceiro volume parece não ser tão bom. Então, gente, que nota que eu vou dar pra esse livro no final das contas? Fiquem aqui no Sinceroteca pra saber. Mas, apesar dos pesares, eu li 93 páginas de Sherlock, gente, nessa maratona. E 93 páginas de Sherlock equivale a 500. Porque essas páginas não passam nunca. Esse foi meu saldo, gente. No total, eu li 266 páginas de diferentes livros. E isso pra mim é muito. Eu não sou uma pessoa com um ritmo tão acelerado. Nesse meio tempo, eu participei de live, fiz exercício, dormi. Do nada, no meio do sprint pessoal, cadê o João? Eu tava dormindo. E ainda assim consegui esse saldo. E eu só consegui por causa dessa maratona. Então, muito obrigado, Gi e Alexia, por essa ideia incrível. Que bom que eu entrei nessa com vocês, porque realmente adiantou muito meu mês. É muito bom começar o mês adiantando leituras. Quero agradecer a todo mundo que tava lá, porque a gente riu demais, gente. Riu demais nesse processo. A gente colocava uns fundos em coma aqui. Vocês até viram anteriormente, porque eu coloquei, né, como transição, não é? Coloquei como transição eu com o Erdard, por exemplo. Então, toda vez que a gente ia fazer uma coisa, a gente colocava um fundo. Eu ia comer, colocava um fundo de macarrão. A Débora fez isso antes, eu peguei a ideia. A gente ia pro banho e colocava um fundo de chuveiro. E eu mal posso esperar pra repetir essa experiência, porque foi muito bom. Foi muito bom, foi a melhor maneira de passar esse feriado. E fica até essa dica, gente, pra vocês. Se juntem com amigos, marquem um dia pra leitura. Não precisa ficar 24 horas acordado. Mas a gente marcou, por exemplo, 12 horas. Vamos passar de 2 da tarde até 2 da manhã. Vocês podem marcar um pouco menos, 10 horas, 5 horas que seja. Mas combina com os amigos numa chamada de vídeo pelo Meet, pelo Zoom, enfim, o aplicativo que vocês acharem melhor. Vamos ler por esse determinado período de tempo? Vocês vão ver como isso vai ajudar. Ler com outras pessoas é sempre muito bom, é sempre estimulante e eu amei fazer parte dessa maratona dos Lagers. Mais sobre esses livros em vídeos aqui do canal, então por favor se inscrevam no Sinceroteca e ativem o sininho para não perderem os vídeos que vêm por aí. Agora eu vou dormir, descansar, porque amanhã a vida tem que acontecer e eu preciso estar descansado para isso. Muito obrigado por me acompanharem até aqui, acho que esse vlog ficou gigante, mas não tem problema, não tem problema, porque essa maratona merece ser aclamada. Até a próxima. XOXO. Gaspidão.